O tema que eu separei não podia ser diferente para o mês de dezembro. No mês de dezembro, nós ficamos mais caridosos, nós ficamos mais amorosos, nós doamos mais, nós perdoamos mais, nós amamos mais. Por que será? Porque em dezembro a gente comemora uma data muito importante. Nós comemoramos o Natal. E o Natal, no nosso costume cristão, foi se fundindo com a ideia do nascimento de Jesus. Se Jesus nasceu no dia 25, ou se não, porque era muito frio na região da Galileia, para que ele nascesse, papapá e toda a história, se isso veio de pai para filho e foi mudando, não tem problema. O detalhe é que nós separamos a data do dia 25 de dezembro, um feriado que já existia, não feriado não, é uma data comemorativa que já existia antes mesmo do Cristo nascer, do Natal, da festa do Noel, do Santa Claus, do Papai Noel ou do São Nicolau, e a gente foi infundindo o nascimento do Cristo e essa data passou a ter um ponto muito importante. Muito mais do que dar e receber presentes, muito mais do que comemorar que o ano está chegando ao fim e talvez os nossos objetivos foram alcançados, aqueles que não foram a gente já está reprogramando para o ano que vem. Muito mais do que reunir a família numa mesa cheia de comida para que a gente se farte de tanta abundância, para que a gente fique feliz, para dar ali uma confusãozinha ou outra que é normal de toda a família, mas para a gente se amar, nós comemoramos a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo ter passado aqui pela terra. E esse ponto é muito interessante que a gente estude aqui nessa noite, nessa hora e através da luz da doutrina espírita. Kardec, em sua pedagogia, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo vários ensinamentos, revivendo o ensinamento de Jesus, revivendo a fé cristã. E em toda a codificação, através do Livro dos Espíritos, nós vamos receber ali vários ensinamentos através de perguntas e respostas a respeito das leis universais que regem o universo e as nossas vidas. Vamos receber ali também algumas revelações a respeito de como as coisas funcionam e de quem é esse nosso mestre, coordenador, governante das nossas vidas aqui na Terra. Através do Livro dos Médiuns vamos ser escancarado ali o mundo espiritual, mostrando como a mediunidade funciona, como a energia se manifesta e como as pessoas que aqui não estão mais, que nós chamamos de mortos, que são os desencarnados, se comunicam com o meio presente e como que esses fenômenos acontecem aqui na Terra. Através da Gênese, conhecemos os milagres, as predições aqui do planeta, como essa Terra foi se formando, o que aconteceu para a gente chegar até os dias atuais. No céu e inferno, vamos desvendar todos os pensamentos alegóricos de não existência de penas eternas, de como funciona após o desencarne, o que nos espera depois que fecharmos os olhos da matéria. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, o nome é Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec não queria que esse livro fosse comparado com uma Bíblia, porque ele não é uma Bíblia. A Bíblia já está escrita, já está lá para a gente ler e interpretar. Não precisa de eu ficar desenhando ali sobre ela. Talvez alguém que vem nos ensina um pouco mais, mas ir lá e tentar reescrevê-la já não faz tanto sentido. Mas reviver os ensinamentos que estão lá dentro dela, isso faz muito sentido. E aí Kardec desenha, na sua pedagogia, junto aos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a Bíblia, os ensinamentos, principalmente do Novo Testamento, à luz da doutrina dos Espíritos, à luz de um pensamento espiritual, de seres muito elevados, que dedicaram-se para estar conosco espiritualmente, ditando os ensinamentos e os entendimentos. E o Evangelho começa ali com a introdução, depois vai passando ali pelas revelações, por Abraão, por Moisés, pelo próprio Cristo, depois traz nós, os aflitos. O Evangelho passa ali por muitas moradas na casa de meu pai, mostrando que existem muitos lugares habitáveis, depois passa pelas existências, ninguém pode ver o Pai sem nascer de novo, que vai nos mostrar a reencarnação e a certeza de que existe vida depois da vida, senão nada se justificava aqui na Terra. Não tem como acreditar num Deus justo se eu tenho pessoas que sofrem sem ter feito nada.
nada aqui, mas a gente traz dos karmas passados. Por isso mesmo vem ali o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos, gente? Alguém sabe me falar? É nós. Isso aí, quem gritou nós tá 100%, porque todo mundo aqui é aflito. Cada um aqui tem uma aflição. Eu, você. Cada um aqui tem uma aflição, algo que nos dói, algo que nos falta, algo que a gente sente. Afinal, nós estamos numa Terra que é um planeta, na classificação espiritual que os Espíritos nos ensinaram, no segundo degrau de classificação, chamado de provas e expiações. Então aqui estou ou expiando o mal que eu cometi para poder me redimir, ou provando que eu já estou um pouco mais curado e preparado para a evolução do terceiro degrau, que seria a regeneração. E aí, esse capítulo dói no nosso coração, e vocês vão entender por que eu trouxe ele para depois falar do Cristo. Porque quando começa a doer no nosso coração, que a gente percebe que tudo que a gente sofre aqui foi culpa da gente, e que agora a gente está recuperando as culpas nossas, e talvez na maioria das vezes, em vez da gente estar diminuindo o quanto que a gente deve, a gente está fazendo um pouquinho mais de dívida. É como se a gente chegasse lá nas Casas Bahia, opa, não pode falar, vai ter um tupi. Se a gente chegasse lá naquela loja que parcela as coisas, né? Já não está devendo um carnê lá de 24 parcelas e resolve comprar uma geladeira nova. É mais ou menos isso que a gente vem fazer na Terra. A gente já tem dívida grande, aí chega aqui, em vez da gente quitar, a gente vai lá e vamos parcelar mais um pouco. É da nossa natureza, enquanto seres em evolução. E aí esse capítulo dói, e aí Kardec coloca o Cristo Consolador. E o Cristo Consolador é o tema do nosso papo de hoje. E esse capítulo começa com um trecho do Evangelho de Mateus. Mateus é um dos evangelistas mais poéticos, que tem um evangelho bonito de ler. A gente tem 4 evangelistas do Novo Testamento, cada um com uma forma de escrita. Mateus é o mais poético deles. E ele coloca assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus. Emmanuel vai nos contar em A Caminho da Luz, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, nosso mineirinho de coração, que trouxe tanta luz para esse mundo, mesmo com tanto problema na vida, e que se dedicou a trazer cartas consoladoras para mamães, livros doutrinários e romances maravilhosos, e tem um livro chamado A Caminho da Luz. Quem gosta de história, lê A Caminho da Luz, que você vai ver o que é a história nossa, da humanidade. E aí depois vai para Humberto de Campos, ou o irmão Xisco, porque deu problema aí judicial, né? Para ver Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. São 2 livros que contam a nossa história, nós seres encarnados aqui no Brasil. Mas vamos agora pensar em seres humanos, que aí a gente está falando de A Caminho da Luz. Lá em A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta que no momento da criação da Terra, em que essa Terra desprendia-se do orbe celeste que nos habita, que é a nossa Via Láctea, que é o Sol, o nosso Cristo Rei, nosso Astro Rei, né, dessa nossa Via Láctea, quando a Terra se desprendia ali no momento da construção desse planeta, aqui existia um ser crístico já muito evoluído e trabalhava na preparação, na construção de um lugar habitável. O nome dele nós vamos conhecer mais à frente como Jesus. E ele aqui estava na construção. A Terra, gente, pela ciência, por isso que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, porque eu tenho partes científicas, eu tenho partes filosóficas e eu tenho a arte do religare a Deus. A ciência diz, pela datação de carbono, que é a forma com que se medem as eras, que a Terra tem em torno de 4,56 bilhões de anos. É muito tempo. E há 4,56 bilhões de anos, esse ser já era evoluído ao passo de ser um ser crístico. Da gente confundir aqui na nossa pequenez da Terra, de Jesus com o próprio Deus. Porque é o ser mais evoluído que nós conhecemos. Então a gente até confunde com o próprio Criador. E nós não seríamos, enquanto seres criados por Deus, iguais? Co-criadores da existência? O que nos diferencia de Jesus? Bilhões de anos de resignação, de trabalho em prol do outro e de caridade. Porque por que um ser crístico, que já está tão evoluído, se preocuparia tanto com um lugarzinho tão atrasado?
Isso porque a gente está falando de bilhões de eras atrás. E ele preparou isso aqui. Na datação de carbono também conta que a vida só foi surgir na Terra há 1 bilhão de anos atrás. Então, há 3,54 para trás, era fogo, gelo, fogo de novo, gelo de novo, até que pôde surgir a primeira vida, seres microscópicos, micróbios, que começaram a habitar o nosso planeta vivo, há 1 bilhão de anos atrás. Sabe quando, na ciência, que o Homo sapiens, que é o nosso ancestral lá de trás, que foi o primeiro mamífero a andar sobre 2 patas e ter um raciocínio lógico, apareceu aqui? A ciência conta que lá na África, um ancestral muito parecido com o macaco que a gente tem hoje, é assim que a ciência relata para ficar mais fácil, que era chamado de Homo erectus, porque antes nós andávamos, quando mamíferos, sobre as 4 patas, e aí ele desceu das árvores, porque era preciso buscar comida, a savana tem um mato alto, era preciso ficar em pé, o Homo erectus passou a andar em pé, passou a entender que ele era diferente dos outros bichinhos, e surgiu o ser inteligente chamado Homo sapiens, há 300 mil anos atrás. Se a gente fosse contar a história da Terra, num filme, somente desses filmes de herói que a molecada gosta de hoje, né? A nossa história enquanto seres humanos aqui na Terra estaria no finalzinho dos créditos. O pessoal já foi embora do cinema, a faxineira já está limpando as pipocas derramadas no chão, e aí começou a ter ser humano na história da Terra. Nós somos pequenininhos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus nos recebeu aqui no momento em que nós abandonávamos um lugar que estava preparado para a regeneração, estava preparado para a evolução. O povo daquele lugar estava pronto para evoluir e nós não estávamos. Nós queríamos continuar insistindo no erro. Então, aquele povo tinha que evoluir e a gente não queria. E quem não quer tem que dar lugar para quem quer. E então, nós perdemos o paraíso. As histórias não são parecidas? Lá na Gênese da Bíblia não tem um paraíso onde o homem habitava e por teimosia do homem contra Deus ele perdeu? E aí no momento que a gente perde esse paraíso, quem nos recebe de braços abertos neste novo paraíso, porque essa terra é maravilhosa e linda? Jesus Cristo nos prepara e a gente chorando, por que eu não mereci ficar lá? Era um lugar tão bom de ficar. Jesus diz, calma meu filho. Vai, se resigna, se regenera, se prepara para merecer a evolução. Você ainda é muito primitivo e é preciso evoluir. E a gente está desconsolado e ele fala, não se preocupe, eu vou mandando gente para ajudar, vou mandando o caminho. E assim ele foi fazendo à medida que as eras passavam. Veio profeta atrás de profeta, cada um com uma profecia diferente, mas todos convergindo de uma promessa que Cristo nos fez na chegada aqui na terra, que um dia estaria aqui para nos mostrar o caminho e nos tirar do sofrimento. E muito tempo depois, no livro dos Espíritos vai explicar o nome Adão, que muita gente acha que não existe por ser alegoria, porque lá na Bíblia fala que Adão e Eva estavam no paraíso, e quando é expulso do paraíso eles encontram outras pessoas. É difícil de entender, porque são histórias do povo hebreu. O Velho Testamento é a história do povo hebreu. E assim como a história da minha família foi passando do tataravô para o bisavô, do bisavô para o avô, de boca a boca, até que hoje, talvez o neto não sabe 1/3 da história, assim foi o passar das eras, desses 300 mil anos que o homem está aqui, se preparando para evoluir e não mais precisar passar pelo sofrimento da matéria. E aí, Adão, lá no livro dos Espíritos, se fala lá de um patriarca em comum, que veio 4.000 anos, 4.000 anos antes de Abraão. E Abraão veio, depois veio Moisés e depois Jesus. E já se falava de um Consolador que viria até a terra para tirar nós do sofrimento. Nós, o povo cristão, vamos dizer assim, quando Abraão nos prometeu que teríamos vida próspera, porque ele recebeu do mais alto uma promessa de que ele teria uma descendência próspera, mas que ele precisaria amar a Deus. E aí nós começamos nesse processo de amadurecimento que é só de sofrimento. O povinho que sofre é nós que acreditamos em Deus, não é? Porque até então, aqueles que não acreditam, para eles é o acaso. Eu estou sofrendo, mas é o acaso. Eu tinha que estar assim.
E às vezes o materialismo chega a vias extremas de abandonar a própria vida porque eu não aguentei o sofrimento, porque eu não enxergo o depois. E o depois existe, e quando a gente desperta de lá é muito sofrido. Mas esse povo de Deus, nós sofremos na mão de muita gente. Sofremos na mão do Egito, no momento dos faraós que se confundiam com deuses, por ser realmente um povo um pouquinho mais evoluído no quesito intelectual, conseguiam ter ideias de engenharia, e por isso teria que escravizar a gente, né? Que eram os mais bobos, vamos dizer assim. E aí Moisés nos tira do Egito, do sofrimento, e o sofrimento não acaba. E a gente roda no deserto e o sofrimento não acaba. E aí chega Jesus, que seria o rei dos reis, que seria aquele que viria em trono de ouro, e aí ele vem numa manjedoura. Chega no estábulo, no meio de animais. Olha o quanto que Jesus preparou a sua vinda para mostrar o exemplo da humildade. José não era tão pobre assim. Se a gente fosse pensar, José era um artesão, um carpinteiro. E se ele trabalhava na carpintaria, algum dinheirinho ele devia ter. Porque ele não era preguiçoso, ele produzia. Então algum dinheirinho ele tinha que ter. Tanto que, no momento do recenseamento que foi pedido às vésperas do nascimento do Cristo, aonde os reis da época temiam a chegada de um rei que tomaria o trono, então pediu um censo. Hoje o cara do IBGE bate na sua porta e a gente não quer nem atender, né? Naquela época tinha que ir para a cidade natal do patriarca da família para recensear. Então José vai para ser lá em Belém, ser recenseado, para contar, eu sou José, filho de Davi, papapá, e vai a árvore genealógica, essa é minha esposa, são meus filhos, e por aí vai. Quando chegam até lá, não tem lugar para ficar. Você acha que foi por falta de procurar? Pensa assim, José entrou no estábulo porque ele quis, ele bateu de porta em porta, e Jesus é tão maravilhoso que deve ter preparado o caminho. Você vai bater nas portas tudo, e ninguém vai ter vaga. Não vai ter vaga no hotel, não vai ter vaga na pousada, não vai ter vaga em lugar nenhum, ninguém vai te aceitar. Até que você bata numa porta de alguém que tem um estábulozinho, e ali alguém vai te permitir ficar no meio dos animais, e é ali que eu vou nascer. Olha o quanto que o Cristo preparou provavelmente a chegada dele aqui, para começar pelo exemplo da humildade. E nós, os seguidores, né? Que o cristianismo é maravilhoso, os seguidores é que dá trabalho, não é? Jesus é lindo, nós é que somos o problema, porque a gente quer ter o ego lá em cima. O nosso mestre, que nós dizemos que amamos e seguimos, nasceu numa manjedoura, e eu me coloco aqui numa situação que eu não posso passar um diazinho de perrengue, um minutinho de problema. E esse ser de tão evoluído, desde pequeno, começa o seu trabalho de pastoral, de profetização, ensinando às pessoas o que deveria ser feito. Tem lá na Bíblia a passagem de Jesus na Páscoa. A Páscoa existia antes de Jesus. Já era um feriado judeu. Os judeus, que é o povo descendente lá de Abraão, do costume do Deus único. E na Páscoa, ele com um pouco mais de 12 anos, está lá no templo, pregando para os doutores da lei, os doutores da lei ouvindo. Você acha que uma criança de 12 anos de idade chegar num lugar onde todo mundo é considerado ali os mais sábios daquele lugar, e aí ele começa a falar e o povo começa a ouvir? Se a gente pegasse aqui agora um menino de 10 anos, pegasse o microfone e falar, eu vou falar para vocês, será que nós teríamos o discernimento de escutar? Por que será que eles ouviram? Provavelmente porque o magnetismo daquele adolescente, do Cristo, era tão grande que ele calava as multidões simplesmente pela presença. E tinha conhecimento. A Bíblia dá uma parada aí depois desse momento e volta com Jesus já no início da missão de peregrinação para a doutrinação, já por volta dos 30 anos. E aí eu não vou pegar tanto nesses pontos, que a gente conhece muito a história do Cristo. Temos até uma imagem bonita ali, né? De José, Maria, Jesus, os 3 reis magos, e no lugar ali no estábulo, uma imagem maravilhosa. Mas aí, esse Jesus que professou a fé de uma forma extrema, sempre era tentado. Qual o maior mandamento da lei de Deus? O Vitor lembrou a gente: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Assim Jesus resumiu toda a lei e os profetas. E como que eu devo adorar meu pai? É no monte, é na beira do poço. Deve adorar o Pai no fundo do teu coração. E veio nos trazendo mensagens, explicando e ensinando o caminho da salvação. Mas por que será que a gente continua sofrendo, se nós já temos o caminho? É porque nós, os seguidores, somos teimosos. A gente insiste nos mesmos erros. Insiste lá na lojinha que parcela e parcela mais um pouco. Então na lojinha de Deus, em vez da gente pagar uns boletos, nós vamos lá e faz assim, tem como parcelar em mais 36?
porque eu estou querendo pecar. Jesus deu o caminho, ensinou a verdade, o que a gente fez? A gente colocou ele de braços abertos, né? Crucificado numa cruz. Assim foi a história do Messias aqui na Terra, que preparou a sua encarnação por 1000 anos, mais de 1000 anos, né? Se eu for contar ali, pelo que o livro dos Espíritos trazem, foi de 4000 anos depois de Moisés que Jesus chegou, 2000 anos, negócio assim, eu não lembro agora de cabeça, né? Mas aí Emmanuel vai nos lembrar lá há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, que conta a história dessas passagens, que são livros lindos de ler, inclusive. Mas, independente da matemática, que a minha cabeça é ruinzinha disso, né, eu uso calculadora, não é à toa, mas Jesus se preparou para estar aqui, para nos mostrar o caminho. E no momento do seu Calvário, que poderia estar odiando essa raça aqui, né? Ô povo difícil, mostrei o caminho, ensinei o que tinha que fazer, preparei, recebi eles aqui de braços abertos, e eles vêm e me crucificam de chicotadas. Ele no alto da cruz pede a Deus para nos perdoar, porque a gente não faz ideia do que está fazendo. E será que hoje a gente faz ideia do que a gente está fazendo? Porque provavelmente a gente está no mesmo ciclo de reclamação, de dificuldade, de ajuntamento de problemas. Nós temos uma mochilinha aqui nas costas, que nós vamos colocando as pedrinhas nela. Cada probleminha que a gente cria pra gente, cada vez que a gente é egoísta, que a gente é mal pro próximo, que a gente quer ser vaidoso demais, que a gente quer ser avarento demais, e que a gente se coloca acima dos irmãos, a gente põe uma pedrinha nela. Toda vez que a gente se coloca em igual, faz o bem, ama o próximo, faz a caridade, ajuda as pessoas, perdoa e pede perdão, nós tiramos uma pedrinha. Será que a nossa mochilinha está pesada? Se a gente pudesse avaliar a nossa consciência só dessa vida, né? Nem das passadas, talvez a mochilinha está tão pesada que a alça está já cortando as costas. É aí que Jesus diz: vinde a mim que eu vos aliviarei. Voltai ao ensinamento do Cristo, que se dedicou para estar aqui conosco. E aí tem o texto de 3 cartas enviadas a Kardec por várias médiuns diferentes, assinada pelo nome O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, em momento nenhum ele fala: eu sou Jesus Cristo. Não vai ter isso no Evangelho. Mas muita gente já considera, outros ficam querendo saber. Se for ou não for, eu acho que vale a pena nós seguirmos ele. Porque ele fala o seguinte: venho como antes, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como outrora minha palavra fez, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus sublime, que faz germinar a planta e levantar as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro ajuntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. E ele vai continuando: os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Tal qual o vento remove a poeira, que o sopro dos espíritos vos dissipe as invejas contra os ricos do mundo que são, com frequência, bastante miseráveis, porquanto mais perigosas são a prova, que deles, do amor, perdão, que deles que as vossas. Estou convosco e meus apóstolos vos ensinam. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para lançar-vos um dia livres e felizes no seio daquele que vos criou, simples e ignorantes, para vos tornardes perfeitos, e quer que vós mesmos burileis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha que mensagem magnetizadora. O Espírito da Verdade vem em várias partes do Evangelho nos relembrar os ensinamentos do Cristo, que nos trouxe por parábolas ou por frases de efeito tudo o que era preciso para bem viver na Terra, para merecer a evolução. A época de Abraão, nós tínhamos o direito de falar que a gente não sabia, porque de fato a gente não sabia o que estava acontecendo. A época de Moisés começou a facilitar um pouco, porque ele trouxe 10 mandamentos
que foram ditados espiritualmente na forma de psicografia e talhados na pedra, e escreveu o Pentateuco de Moisés. Porque Moisés escreveu mais 5 livros ali dentro, que foram compelidos dentro de um só, chamado de a Torá. Ali tem vários ensinamentos para nortear a vida do povo, para que esse povo não se mate, para que esse povo se proteja, para que esse povo se ame, junto à lei divina. E aí a gente achou difícil, porque era muita lei para seguir. Está difícil, eu não estou conseguindo ainda, eu preciso de mais explicações. Aí veio tantos profetas, é profeta de uma região, profeta da outra, e aí eles todos, cada um tem um livrozinho lá na Bíblia, que vão compelir lá, dependendo da Bíblia, 72 a 74 livros escritos dentro da Bíblia. É muita coisa para ler, gente. É muita coisa para interpretar, é muita coisa para estudar. Ah, mas eu começo a ler a Bíblia, tem tanta coisa antiga que às vezes tem uma fala que uma baleia engoliu um homem, depois Deus tirou ele de dentro, é coisa que não dá para acreditar. Tem coisa que eu não preciso acreditar, eu tenho que interpretar. Eu tenho que entender, será que a baleia de Jonas não eram os problemas da vida, do ego, do egoísmo e das dificuldades, e depois Deus tirou ele desses problemas? Será que quando Jesus fala que a nossa fé vai mover as montanhas, será que a gente vai tirar o morro daqui e levar ele para ali? Que dificuldade que seria, né? Hoje, quantas pás carregadeiras vão gastar para mover uma serra? Será que talvez não seria mover os problemas da minha própria vida? E a gente reclamava, está difícil de interpretar, está difícil de entender. E aí Jesus vem e simplifica: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus ainda está complicado, não está dando para entender ainda. Então faz o seguinte: amai-vos uns aos outros. Começou a ficar mais fácil, então eu preciso amar meu semelhante. Ah, mas Jesus, é complicado, porque eu não estou conseguindo amar não, eu tenho tanto inimigo, tenho tanto problema, tenho tanta dificuldade. Aí ele completa a frase: como eu vos amei. Aí Jesus coloca como é que fala? Quando fala, não é o cacife, não, é o sarrafo, obrigado. Jesus coloca o sarrafo lá em cima, porque amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, eu não estou preparado para morrer na cruz por vocês, desculpa. Ainda não consigo. Eu ainda sou muito pequeno, ainda tenho o ego assim, um pouquinho descontrolado para fazer isso por vocês. Poderia muito dedicar por cada um aqui um abraço, uma mensagem de carinho, um passe, uma magnetização, mas morrer na cruz eu não estou preparado ainda não. E eu pergunto aqui, quem está pelo outro? Às vezes a gente está pelo filho, pela mãe, pela esposa, pelo esposo, mas aí quando eu olho para o lado e o outro não é muito conhecido, eu falo, opa, estou preparado assim não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não está pedindo para a gente fazer essa prova de sacrifício tal qual ele fez. Ele está pedindo simplesmente para que a gente comece a amar. E começar a amar é fácil. É só eu parar de odiar. A partir do momento que eu paro de odiar, eu já começo um pouquinho a amar. Então o meu inimigo, que é aquela pessoa que fez o mal para mim, fez o mal contra a minha família, eu tenho remorso, rancor e ódio daquela pessoa. Aquela pessoa nem sabe que eu existo. Quem está sofrendo? É eu ou ele? É eu ou ele que sofre? Sou eu. Ele nem sabe que eu existo. Ele já fez o mal lá e já foi embora. Ele depois vai pagar pelos maus que ele fez? Vai, porque na lei da justiça divina, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tal qual o semeeiro. Só que quando eu não me perdoo, eu não perdoo o outro, eu vivo aquele rancor todos os dias e quem adoece sou eu. Quem tem depressão sou eu. Quem tem algumas úlceras, ulcerações, alergias, psoríase e por aí vai, porque eu estou muito estressado, estou muito nervoso porque eu não descarrego, sou eu. É eu que sofro. Então a partir do momento que eu paro de odiar, que eu começo a perdoar, e perdoar, gente, o inimigo não quer dizer que eu tenho que passar, abraçar ele todo dia e pôr ele dentro da minha casa, não. Nós não estamos preparados para isso ainda. É parar e perdoar assim, ó, eu te perdoo e isso que você fez já não me faz mais efeito. Se ele quer continuar fazendo coisa errada, deixa ele para lá, não sou eu que vou julgar. Agora, se ele se arrepender e parar de fazer, pensa que bênção. Então que eu faça orações todos os dias pedindo a Deus: Deus, aquela pessoa fez mal contra mim, eu já perdoei, não faz mais sentido eu ficar pensando nisso, mas eu queria tanto que ele se revigorasse e virasse uma pessoa melhor. Vai que um dia ele fica uma pessoa melhor, e aí talvez a gente evita uma nova encarnação de precisar de reparar nós dois, porque quem está fazendo mal para mim hoje, talvez eu fiz mal no passado. Assim é a justiça das coisas que acontecem, porque nós mesmos vamos nos aprisionando nesse círculo de ódio, e Jesus pediu para nos amarmos uns aos outros. Falar do Mestre Jesus, talvez a gente gastasse aqui o resto da noite, ou amanhã, e até dia 25 a gente estava aqui ainda falando de cada passagem, cada palavra, e do quanto Jesus nos ama
nos deu o caminho e do quanto ele é importante para as nossas vidas enquanto seres encarnados na Terra, pois é o ser crístico responsável, que recebeu de Deus a missão por esse planeta, por cada um de nós que estamos ligados a essa Terra. Para isso, como a gente só tem meia horinha, eu queria que a gente pudesse refletir a respeito de que tem muita gente esperando Jesus voltar. Jesus diz que rogará ao Mestre, e esse mandará um Consolador que vos lembrará os meus ensinamentos e vos trará consolo. Hoje a gente tem uma doutrina que nos explica, para ir finalizando, todos os sofrimentos, todas as dores, quais são os motivos dessas dores, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui, quem somos nós, por que estamos assim. Consolar não é acabar com a dor, é dar sentido para ela. E assim mesmo a gente está esperando mais e mais mensagens e informações, quando eu poderia pôr um fim no meu sofrimento hoje. E colocar um fim no sofrimento não quer dizer que eu vou parar de sofrer, não quer dizer que vai parar de doer, não quer dizer que às vezes um braço que eu não tenho vai crescer, quer dizer que aquilo que me trazia aflição agora não vai trazer mais, porque eu encontrei o sentido, o significado, e estou trabalhando para que nas próximas encarnações eu não precise mais passar por essas condições, e aqui nessa eu consigo enxergar a beleza deste mundo que é maravilhoso, numa noite dessa, com uma chuvinha tão boa caindo lá fora, e às vezes a gente ainda reclama que está quente. Poderia estar pior, poderia estar sem a chuva, porque a gente ainda não sabe agradecer pelas pequenas coisas. Obrigado, Deus, por mandar a chuva, que ajudou a refrescar de 30 graus para 27, está calor ainda, mas já está um pouquinho melhor. Agradecer pelas boas coisas. E para a gente finalizar, hoje eu queria que a gente pudesse colocar no pensamento a Luzia, a família da Luzia, que é a nossa irmãzinha aqui dessa casa, que ela mais o Jamir estão hoje, né, no detalhe, né, um funeral do irmão dela, se eu não me engano, né, mas eu não preciso de tantas informações, a gente precisa colocar ela nas nossas cabeças, para que a gente possa vibrar energia por essa família, porque a desencarnação é natural. Todos nós aqui vamos passar por esse negócio. Querendo ou não, um dia vai chegar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós vamos partir desse mundo. E a ressurreição que nós tanto esperamos para alcançar os céus é essa desencarnação. Quando eu abandono um corpo perecível e assumo uma forma imortal, que é o meu espírito. E que a gente, no momento de passar por isso, estejamos tão leves, ao passo de talvez esse corpo material não ser nem tão mais necessário, mas se ainda assim ele for, que a gente tenha a resignação de ter certeza que Deus nos dá a chance e que eu preciso aproveitar cada oportunidade. Então, para encerrar, eu queria fazer com vocês, vai ter o atendimento normal, o pessoal já me avisou, né, a cromoterapia, os médicos espirituais junto com a equipe do Dr. Jorge já estão atuando desde a hora que a gente chegou, como eu disse, já deu para sentir a vibração amiga, já deu para sentir uma palavrinha ali ou outra, mas eu queria fazer uma magnetização coletiva com todos vocês, que a gente pudesse nesse momento, de fato, se entregar para Jesus. E se eu acredito que Jesus pode me salvar, pode me curar, pode amenizar as minhas dores, que Ele possa fazer isso nesse momento, à medida do meu merecimento. Que sejamos também honestos de entender se talvez eu posso, se talvez a dor que for me tirada não vai me causar mais transtorno no futuro, porque talvez a gente tem uma dorzinha ali que impede a gente de andar direito, mas impede de eu ir lá na casa do vizinho que eu não gosto e falar coisa para ele. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que é para nos impedir de ter coisas piores. Então que a gente possa colocar a nossa fé, a nossa intenção nesse momento, a fim de que saiamos daqui com essa sensação de que estamos mais leves. Fechemos os nossos olhos. Eu vou tirar o microfone. Elevemos o nosso pensamento. Deixemos as nossas mentes viajar. É normal que ao nosso pensamento venham situações difíceis. É normal que o nosso cérebro queira nos lembrar de alguns problemas, alguns transtornos, algumas dores. Que possamos, através da inspiração, de puxar o ar, receber do universo as boas energias,
para tranquilizar o nosso pensamento, que quando nós soprarmos para fora esse ar através das nossas narinas, possamos expulsar esses pensamentos com a mesma facilidade que eles vêm. E agora, com a cabeça mais tranquila, com o pensamento mais asserenado, nos enxerguemos num lugar bonito, de calma e tranquilidade, um lugar sereno, um jardim, com a água correndo ao lado, que é possível até sentir o barulhinho da água passando por aquele riacho. Sintamos o vento que passa por nossas orelhas como um assovio. E nesse lugar uma luz resplandece, tal qual quase nos cega. É o encontro que fazemos com a luz divina que emana de Jesus. E a Ele, neste momento, rogamos que possamos receber essas luzes na forma de um passe coletivo e magnético, em que primeiro eu sinto cada vibração. Eu sinto meus pés tocando no chão. Eu sinto a vibração que emana desse chão através do contato da sola desses pés. Eu sinto essa vibração que vai subindo pelos tornozelos, pelas pernas, pelo meu tronco, pelos meus braços. Ela vai aquecendo todo o meu corpo, até que ela chegue em minha cabeça. Ali, ela se aglutina, paira sobre minha mente e parte aos céus, levando toda incredulidade, levando toda dificuldade, levando todo o problema, todo o sofrimento até as mãos daquele que me criou, para que ele possa purificar a minha energia. E essas luzes que partiram vão voltando até as nossas cabeças, mais brandas, mais purificadas. Sentimos ela alcançando a nossa cabeça, o topo da nossa cabeça, ali no chakra coronário. Nós recebemos essa luz, agora purificadas pelas bênçãos de Deus, e ela vai tomando conta de todo o nosso corpo, mais uma vez agora aquecendo, descendo desse topo da cabeça para a face, descendo pelo nosso rosto, pela garganta, pelo nosso peito, no nosso coração, no coronário, descendo pelo nosso aparelho digestivo, no nosso plexo solar, a fim de revitalizar todas as nossas forças e energias. Esse tratamento que passamos neste momento será repetido de hoje até a próxima quarta, todos os dias, pelos médicos espirituais que nos visitam no momento do sono. E ao acordar, sentiremos essa mesma luz, essa mesma vibração, que possamos multiplicá-la agora na vida dos outros, sendo pessoas mais brandas, mais calmas, perdoando e amando o nosso próximo, para que quarta que vem nos encontremos aqui a fim de revitalizar mais uma vez esse tratamento, confiados nas graças divinas através da oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.